Pessoal, vamos dar sequência aqui no passatempo de Nrsimhadeva, né? Nós estamos já na parte, já passamos da metade do passatempo, estamos entrando na parte final do passatempo, né? Bom, então, lá estava o Prahlada aprendendo com os mestres a arte da política, da diplomacia, e ele aprendia tudo direitinho, só não conseguia praticar direito. Ele não conseguia praticar. Na teoria ele repetia, decorava tudo e anotava tudo e falava, é isso mesmo, não, tem que fazer isso e tal. E na hora dos intervalos, o que ele fazia? Ele reunia os amigos e começava a fazer bhajana, fazer kirtana, começava a ensinar, ele gostava de cantar. Então o astral dele era cantar, ele era um menino cantor. Então ele ficava cantando, né? E os amiguinhos dele gostavam de ouvir ele cantar. Só que ele cantava histórias que ele ouviu do Srimad Bhagavatam quando ele estava no ventre da mãe dele. Ele fazia as músicas, as canções, contando aquelas histórias. O problema é que aquelas histórias falavam das vitórias de Vishnu, sobre os demônios, falava das glórias do Senhor Supremo, dos processos de criação, falava sobre os assuntos relacionados com Vishnu. As crianças que estavam ali, eles não sabiam de nada. Eles não tinham muita noção das coisas. Eram só crianças se divertindo. Então, Prahlada Maharaja cantava e todo mundo dançava junto. Ele colocava todo mundo para dançar. Quando os mestres chegavam e viam no intervalo Prahlada Maharaja no centro cantando e todos os amiguinhos batendo palma e cantando junto, e o som, as crianças não sabiam. As crianças eram só crianças, né? Crianças são crianças. Mas eles estavam cantando as glórias de Vishnu. Os mestres sabiam que aquelas histórias eram relacionadas com os Puranas, de onde vem o Srimad Bhagavatam. E eles ficaram assim, confusos, porque como é que Prahlada Maharaja sabia aquelas histórias, se aquelas histórias eram histórias herméticas, praticamente só os Vaishnavas conheciam, porque eram dos livros dos Vaishnavas, que eram os devotos de Vishnu. Eles foram então até Hiranyakashipu falar com o pai do menino e contaram toda a situação. Olha, seu filho, ele deve estar recebendo instruções de alguém, porque nós ensinamos tudo para ele, ele aprende, mas na hora ele tem esse procedimento de falar aí, entoar os Puranas, sob a forma de músicas. O seu filho tem um talento musical muito grande, ele é um músico basicamente, e ele é um autor, ele escreve músicas. E ele escreve as músicas, faz a melodia, ele mesmo canta, ensina todo mundo a cantar. O problema é que o conteúdo dessas músicas são relacionados com Vishnu, glorificações de Vishnu. Nós não sabemos onde que ele aprendeu isso daí e não somos nós. Então, por favor, nos ajude a cuidar, oriente seu filho, porque ele nos respeita, ele é respeitoso, ele é educado e tudo, mas não está funcionando. Ele então chamou o filho, colocou o filho no colo, né, num determinado momento, e começou a conversar com o filho. Meu filho, o que você está aprendendo na escola? Ah, meu pai, olha, eu aprendo muitas coisas sobre administração pública, mas eu vou ser sincero, é muito chato. Eu não gosto, não. Eu prefiro os recreios, né? Uma vez eu assisti uma reportagem que a repórter perguntou para a criança, o que você mais gosta na escola? Ela falou, a hora do recreio. Mas você não gosta de nada? Eu gosto de nada. Do que você gosta? Só do recreio. A sinceridade da criança, né? E o Prahlada Maharaja falou, olha, meu pai, eu gosto mesmo da escola na hora do recreio, porque eu vou lá e brinco com os meus amigos, mas se pudesse eu não ia para a escola, mas eu vou porque eu tenho meus amigos, eu gosto deles. E aí Hiranyakashipu começou a observar o comportamento do filho, e o filho era praticamente um devoto de Vishnu. E ele então chegou à seguinte conclusão, chamou os sacerdotes dele, os tântricos, fizeram lá as magias, identificaram que de fato o Prahlada Maharaja tinha uma energia, que era a energia de Vishnu com ele. Então, que na verdade Prahlada Maharaja não era um asura, na verdade ele era
semideus disfarçado. E inventaram lá, na conversa entre eles, convenceram o Hiranyakashipu de que o verdadeiro filho de Hiranyakashipu não nasceu, foi sequestrado pelos semideuses, e eles introduziram aquele Prahlada ali como sendo filho de Hiranyakashipu, que na verdade era um truque para amolecer o coração de Hiranyakashipu e fazer Hiranyakashipu se tornar uma pessoa favorável, boa, através do amor pelo seu filho. E que aquele filho, na verdade, não era filho de Hiranyakashipu, era um impostor, portanto, merecia ser decapitado. O que significa isso? Morto. Então ali ele foi julgado e condenado. E a pena que o Prahlada Maharaja recebeu foi a pena de morte. O julgamento foi pena de morte para o impostor. Imediatamente os sentimentos paternais de Hiranyakashipu em relação a Prahlada Maharaja desapareceram e se transformaram num ódio mortal, um desejo de vingança. Porque, na verdade, ele pensava, eu não vou estar matando o meu filho, eu vou matar o filho de um semideus que entrou aqui disfarçado. Então, mudou todo o contexto, entendeu? Nesse ponto, ele então começou a exercer uma pressão para matar o filho. Por exemplo, teoricamente, ele fez um bolo e envenenou o bolo. Chamou o Prahlada e disse, meu filho querido, já com a ironia, né? Eu, o seu papai querido, fez para você, especialmente para você, uma preparação, um bolo saboroso. E eu gostaria que você experimentasse esse bolo e dissesse para o papai se está gostoso. Então ele contratou lá, chamou os tântricos e eles fizeram uma fórmula mágica, que era um veneno mortal que fazia a pessoa sofrer e morrer imediatamente. Então, o Prahladinha viu aquele bolo lindo, maravilhoso, e assim, fez, né, tikate, sentou, né, aí quando ele foi comer o bolo, aí ele lembrou da mãe dele, ele fez assim, Om Narayanaya, Om Narayana, Om Narayana, oferecendo o bolo para Vishnu, antes de comer. Né? A gente às vezes, vamos lá e tal, já come, né? Mas Prahlada Maharaja não. Era assim, oferecia tudo antes. Então, o que aconteceu quando aconteceu ali? O veneno se alterou. Essa é a importância de oferecer os alimentos. Por quê? Como os alimentos estão sobrecarregados de karma, né? Existe muito karma envolvido, quando nós oferecemos os alimentos, o veneno kármico dos alimentos desaparece. E nós nos alimentamos apenas da energia espiritual e do amor das pessoas envolvidas com aquele alimento, né? Aqueles que transportam, aqueles que plantam, tudo isso. Então a gente se alimenta do amor delas. A parte kármica fica neutralizada no momento em que nós oferecemos os alimentos. E o Prahlada Maharaja então ofereceu o bolo e o veneno que estava contido no bolo foi imediatamente neutralizado. E Prahlada Maharaja então, como uma criancinha feliz lá, comendo o bolo, se lambuzando, nossa... Você é um ótimo cozinheiro, papai. Você devia cozinhar mais vezes. Toma um pouquinho para você. E tipo, não. E esperando o efeito. E nada do efeito. E o menino comeu tudo. Já estava lá até as 11 de tanto comer bolo. E nada de morrer. O Hiranyakashipu mandou chamar um soldado. E falou, coma. O soldado comeu e morreu na hora. E o Prahlada Maharaja viu aquilo. E falou, nossa, ele comeu a Mahaprasada de Vishnu e se liberou imediatamente. E eu não sou um devoto tão exaltado, comi tanto e não me liberei ainda. Eu sou muito desafortunado. Ele entendeu que o soldado tinha sido liberado. Mas, na verdade, Hiranyakashipu ficou confuso, porque como é que o soldado morre e esse daí não morre? Então deve ser um semideus poderoso. Então o método vai ser diferente. Vamos ter que fazer uma coisa diferente, mais agressiva, né? Chamou lá os soldados e mandou pegar todos os venenos, cobras, escorpiões, animais peçonhentos e colocasse numa jaula e levasse-o para lá da Maharaja lá nessa jaula e abrissem as comportazinhas e os animais peçonhentos entrariam, picariam ele e matariam ele. E assim foi feito, colocou para lá da Maharaja lá dentro. E quando os animais vinham,
como ele não tinha no reino a experiência com aqueles bichos, porque o palácio no reino de Hiranyakashipu, todos esses seres, né, ficavam de fora, quando ele viu aqueles bichinhos, ele achou tão diferente, porque ele não estava acostumado com aquilo, e na inocência dele, foi lá brincar com os bichinhos. Então as cobras enrolavam no corpo dele, aquelas najas, né, escorpiões, aranhas, e tudo subia nele assim, ele achava engraçadinho e ficava brincando. Então ele ficou brincando com os animais, e nada aconteceu com ele. E Vishnu sempre olhando assim e sorrindo. E Narada Muni também, acompanhando todo o passatempo, né, como uma espécie de Big Brother, e sorrindo. E sempre o Narada Muni vinha e conversava com, né, assim, a mãe de Caiado, apaziguando, tranquilizando ela, né, porque ela sofria muito sabendo que o filho estava sendo perseguido pelo pai. E, bom, finalmente, né, os semideuses, eles tiveram a ideia, os semideuses não, os demônios tiveram a ideia de pegar o Prahlada Maharaja e colocar para que um elefante pisasse, para esmagá-lo. Então, na hora que o elefante ia esmagar, ele olhava assim para aquele menininho, se encantava, achava tão fofinho que ficava brincando com a tromba assim. Não pisava no Prahlada. E o Prahladinha ficava brincando com as patinhas do elefante e com a tromba, e aí o elefante já pegava ele, já colocava em cima e já saíam brincando. Eles pegavam elefante louco, né? Elefante alterado. Dava lá alguma bebida para deixar o elefante alucinado e assim e tal, e colocar o Prahlada junto com o elefante louco para o elefante pisar e esmagar. E aí o elefante ficava assim, desse jeito, né? E não tinha outra alternativa. Pegaram ele, finalmente decidiram jogar ele de um penhasco. Subiram no topo de um penhasco, pegaram, imagina, ele era só um menininho de 6 aninhos de idade, né? Uma criancinha, dessas que você pega assim, que você quer pegar no colo, quer fazer carinho. Aí pegou o Prahladinha, levou no topo do penhasco, jogou lá de cima. E o menino, o Prahlada, na inocência dele, curtindo, achando que estava voando. E ficou lá flutuando, voando assim, brincando. Sabe com criança, né? Brincando. Bom, ele ia assim, né? No momento em que ele estava descendo, Vishnu controla a lei da gravidade. Vishnu mantém planetas flutuando no espaço. Então Vishnu aparece e altera as leis da física na gravidade, e Prahlada Maharaja desce suavemente e pousa no chão suavemente e volta. Quando ele olha do lado, ele está no meio de uma montanha sozinho. Todo mundo lá em cima, era tão alta a montanha que não dava nem para ver o fundo, só tinha nuvem no meio do caminho. E o Prahlada Maharaja começa a se querer de novo, sabe, como criança, de novo, de novo. Aí ele volta para a montanha e para querer de novo. Quando ele volta, os asuras, nossa, agora, né, fica todo mundo assim, agora ele não morreu, o Hiranyakashipu vai mandar matar a gente se ele não morrer. E aí começar a chorar, né? E falam assim para ele, não, se você não morrer, o seu pai vai nos matar. E o Prahlada Maharaja não entendia o que era morte, ele não sabia o que significa morte. E ele falava, não, mas eu só quero de novo. E os soldados fugiram e largaram ele lá sozinho. Aí ele ficou triste e foi para casa. Poxa, estava gostosa a brincadeira, me deixaram aqui sozinho. Voltou para casa. Quando ele chegou em casa, os soldados já tinham chegado antes e tinham avisado para o Hiranyakashipu que os semideuses tinham salvado o Prahlada Maharaja, tinham sequestrado ele, inventaram uma história lá. E o menino apareceu de volta no palácio. O Hiranyakashipu, então, ficou pensando que aquela história, né? Se você quer fazer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Diante de tantas manifestações sobrenaturais de poderes dos semideuses, então eu mesmo vou eliminar esse Prahlada. Eu mesmo vou matá-lo. E ele então pensou, ele ficava assim, afiando a espada dele e olhando para o menino, imaginando como é que ele ia fazer com a espada. E nesse momento,
Eu vou interromper o vídeo e vou abrir o próximo, que vai ser o final do passatempo. Ok? Hare Krishna. A gente se vê na próxima gravação.